das mudanças climáticas. E os resíduos têm a sua cota aí, contribuindo, né, para a emissão de gases de efeito estufa, além dos outros problemas ambientais já mencionados agora. Então, nós temos um outro cenário, e dentro desse outro cenário, com a iniciativa dos catadores de se organizarem em torno, né, Roberval e Anderson, de 1 milhão de pessoas nós temos hoje, que é efetivamente quem está fazendo coleta seletiva nesse país, quem efetivamente está contribuindo para a reciclagem e recuperação dos materiais, para que eles voltem para as indústrias de reciclagem, voltem para o que a gente chama, para a cadeia produtiva da reciclagem, aumentando o ciclo de vida desses materiais, economizando energia, gerando trabalho e renda e economizando também matérias-primas, né, que não precisam ser extraídas quando se usa o material reaproveitado. A região que aproximadamente, estava informando, que são 50, né, aproximadamente, municípios envolvidos, que se trabalhe numa outra chave, numa outra lógica, numa outra concepção, a partir da política nacional, a gente tem a oportunidade, os instrumentos para mudar o padrão de gestão e de destinação dos resíduos, né, trabalhando com esse conceito de participação dessa categoria, né, investindo na sua organização, na construção de infraestrutura e reconhecendo esse trabalho que, se fosse feito pelas empresas privadas, que é uma tendência forte também no Brasil de terceirização e privatização, iria se gastar muito mais recursos se fosse com carteira assinada e tudo mais. Não estou falando que não seja bom se tenha carteira assinada, mas estou dizendo o seguinte: se construiu, por iniciativa própria desse segmento, dessa categoria, né, uma organização e a afirmação de capacidade técnica de fazer esse trabalho da coleta e da triagem e, portanto, trazendo benefício para a cidade, acima disso, então, remunerar. Porque a comercialização tem altos e baixos e é insustentável para as cooperativas, todas passam muitas dificuldades quando não têm a possibilidade de serem remuneradas pelo trabalho que fazem, um trabalho que traz benefícios, se sabe, né, já dito e redito, ambiental, cultural. A sociedade tem a oportunidade, dentro da sua casa, né, fazer no ambiente privado, praticar, né, a educação ambiental, separar, destinar os materiais limpos para que eles sigam para separação, né, por tipos de materiais e poderem ser comercializados. E um último aspecto, não sei quanto está meu tempo, que eu gostaria de salientar, que é muito interessante da política nacional, esses todos os aspectos, vamos dizer assim, positivos de avanço. Depois eu quero fechar trazendo uma grande preocupação nossa, de vários que eu conheço que estão aqui, que já vou tratar disso. Mas um outro aspecto que eu queria valorizar, que também surge como instrumento, são os acordos setoriais ou termos de compromisso que o poder público municipal irá firmar com os geradores. Né? Os geradores, quem são? Sabemos, né? Toda a cadeia produtiva, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, considerados responsáveis pelo pós-consumo, pela geração dos resíduos. Eles, está previsto, né, no artigo 33, que eles serão responsáveis pela logística reversa, né, pelo sistema que vai receber e retornar de volta resíduos como pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, embalagens de agrotóxicos, eletroeletrônicos, etc., e lâmpadas fluorescentes de mercúrio, sódio e mista, mas também está previsto que esse setor terá responsabilidade pelos resíduos domiciliares, os nossos resíduos nas nossas casas. E isso é muito importante que a sociedade brasileira, né, vocês, nós todos, a gente fique atento agora no final da regulamentação para participar de outro instrumento que está criado na lei, que está previsto, que são os colegiados municipais. Além dos conselhos de meio ambiente e de saúde, que também estão previstos como podendo ser
né, instâncias que possam acolher a representação plural da sociedade, não, entidades, redes, o próprio Movimento Nacional de Catadores tem feito, né, se movimentado fortemente para reagir a algo que está acontecendo numa escalada muito intensa, muito forte, e que a lei também permite, que é um senão da lei que foi aprovada, a entrada de incineradoras, né, que vão queimar os resíduos e, portanto, queimar matéria-prima, né, e a preços vultuosíssimos. Os dados, por exemplo, um dado de São Paulo, 250 milhões de dólares para queimar 2.000 toneladas. Quer dizer, então, recursos existem, né, estão previstos pela participação das empresas que terão que desembolsar recursos para gerir, né, o pós-consumo. Espera-se e defende-se que isso seja feito, a exemplo do que acontece na Alemanha, por exemplo, se criou o selo verde, uma comissão que as cadeias, que eles avaliam e dizem: vidro tem o impacto do vidro, das embalagens, da quantidade produzida e tal. Então, tem um valor definido, né, calculado para vidro, para plásticos e etc. Então, o estudo vai para um fundo, as cadeias produtivas vão gerir isso de comissões, mas para a sociedade vai haver uma coleta seletiva que vai funcionar, mas por trás disso estão recursos, que é uma questão que desafia os municípios. Recursos da União estão previstos. A própria ministra, né, estava anunciando no momento da sanção, na ordem de 1,5 bilhão para 2011. Recursos do orçamento público municipal. Então, recursos existem. O que está faltando, né, para se avançar nessa perspectiva de um padrão de gestão de resíduos voltado para a recuperação integral dos resíduos, com a participação total e integral das cooperativas de catadores? A questão da cinza, você falou da cinza. Cada 3 toneladas, falou? 1 tonelada de cinzas perigosas, tóxicas, para enterrar em termo especial. Então, essas coisas não são ditas. Fora que em países como a Alemanha, França, Estados Unidos, o que está acontecendo lá em relação aos incineradores? Alguém sabe aqui? Não. Não? Não, estou perguntando, não é estilo que eu falo. É uma coisa importante de se saber. Está tendo resistência da população para a criação desse sistema. Então, é sempre muito referência para nós, né? Os países chamados de primeiro mundo, né? Porque agora nós também já estamos caminhando para mudar de lugar, né? Em termos de economia e tal, enfim. Mas não se pode deixar de a gente se informar, buscar saber o que está acontecendo, em nome de algo que aparece como sendo a cenoura, né, do coelho. O que é maravilhoso na incineração? Palavra mágica na incineração, para vender: recuperação energética. E não se fala que nessa queima está se emitindo 2 gases de efeito estufa pesados, dióxido de carbono e o óxido nitroso, que o Japão, que é o país que mais incinera, é o que mais está contribuindo para as emissões, né, de gás carbônico, portanto, para o efeito estufa. Então, essas coisas precisam ser desveladas, ditas, desmistificadas, que chegou a grande solução maravilhosa para os nossos municípios, e se deixar, né, iludir e não irmos na direção certa, que é a gente avançar em 100% de coleta